Boa tarde, meus alunos do Geraldo Melo, meus alunos do segundo ano do ensino médio. Aqui é o professor Luiz Fábio, professor de História. E essa videoaula de hoje é para a gente falar um pouco sobre Napoleão Bonaparte. Como ele acabou com a Revolução Francesa ao mesmo tempo que ele perpetuou a Revolução Francesa. Vamos lembrar, Napoleão Bonaparte, família pobre para a época, não era nobre, de família burguesa, de uma ilha que ficava na periferia da França. Não era, era as pessoas que viviam nessa ilha não eram consideradas nem franceses, eram consideradas quase que inferiores. E mesmo assim, durante toda a Revolução Francesa, Napoleão conseguiu se destacar como o general mais brilhante. Ele entrou no colégio militar, na época que todo mundo entrava por apadrinhamento, que era indicado pela nobreza. Ele fez uma prova, porque ele não tinha padrinhos, e teve a maior nota da história dessa academia militar. Se destacou sempre, aos 30 anos, já era general da Revolução Francesa, o único general a conseguir vitórias contra os inimigos da Revolução. No período final da Revolução, em toda aquela bagunça, Napoleão foi apontado como o único salvador da pátria. O que acontece? O exército da Revolução e a grande burguesia, que eram os girondinos, viam como a única maneira de acabar com a bagunça colocando um homem forte no poder. E esse homem era quem? Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte aceita fazer parte do governo como condição. Foi criado um consulado, que era um gabinete com 3 cônsules. Ele era o primeiro cônsul, teria o segundo e o terceiro cônsul. Mas a decisão final, ou seja, quem mandava de fato, era ele, o primeiro cônsul. E os girondinos e a população francesa em geral aceitou. Porque como a França estava vivendo num momento de conflito entre os partidos, entre direita e esquerda, entre os girondinos e os jacobinos, e também passando por guerras contra a Áustria, contra a Prússia, que faz parte hoje da Alemanha, contra a Inglaterra. Então, a única solução era aceitar a imposição que Napoleão fez. Napoleão falou: eu assumo, mas eu vou ser o primeiro cônsul e quem vai mandar sou eu. A população aceitou. E nesse período, ele fez mudanças que consolidaram a França como grande potência da Europa, ao lado da Inglaterra. Primeira coisa, do consulado ao império. Eles deram um golpe que é chamado golpe de 18 Brumário, em que Napoleão assume o governo. Ele acaba com todos os privilégios dos nobres, que os nobres ainda tinham, e acaba com alguns privilégios que a igreja, que é o clero, ainda tinha. Ele consegue assinar uma declaração de paz com os países vizinhos que estavam em guerra com a França e consegue organizar a política francesa. Ele consegue reorganizar toda a política, toda a questão econômica. A França estava em fome, porque todo mundo estava indo para a guerra, não tinha quem plantava, não tinha quem colhia, então não tinha comida e todos os gastos iam para a guerra. Com isso, ele conseguiu fazer com que ele fosse visto como um herói, porque todo mundo agora tinha comida, estava todo mundo plantando, os camponeses conseguiam plantar e conseguiam colher, e ele foi visto como um herói. Então, durante o período que durou o consulado, ele se destacou. E aqui, por exemplo, quais as características que levaram Napoleão ao topo? Talento pessoal, ele era o melhor, como eu já disse, o melhor general. A Revolução Francesa, os ideais da Revolução Francesa, o herói, né? Ele é visto, ele sempre se destacava. Então tudo isso levou ele ao trono. E primeira coisa que ele fez? Perseguiu seus opositores. Aqueles que eram contra ele, ele perseguiu. Ele mandou prender, mandou exilar, censurou a imprensa. Então a imprensa só fazia propaganda daquilo que era bom, daquilo que ele fazia. Mas as coisas boas que ele fez agora, economia, beneficiou os camponeses, como eu falei, incentivou a industrialização, então beneficiou os trabalhadores urbanos e os comerciantes, que é a burguesia. Foi o primeiro a ter ideia de quê? De uma educação para todos, homens e mulheres, e uma educação
que era baseada na ciência, uma educação chamada propedêutica, que é o que nós temos hoje, em que você estuda todas as ciências. Educação para todo mundo gratuita. E criou também a meritocracia. O que é a meritocracia? Os melhores alunos, aqueles melhores alunos do que seria o equivalente ao primário, a primeira fase do ensino fundamental, ganhavam direito a estudar no que seria equivalente ao ensino médio. E aqueles melhores alunos do ensino médio iam para o liceu. Que até hoje nós temos o liceu em São Luís, nós temos vários liceus ao longo, em todo o mundo, eram baseados nessa ideia de Napoleão. O liceu ia os melhores dos melhores. Aqueles que se destacavam iam estudar no liceu. E aqueles no liceu que se destacavam assumiam cargos de confiança no governo de Napoleão. Assumiam cargos importantes. Então não era mais, eu sou filho de fulano, então eu vou ter um cargo. Não, você tem que se destacar, você tem que ter uma boa educação. Então todos os cargos do governo de Napoleão eram atingidos por meritocracia, através da educação. Talvez a grande contribuição de Napoleão para o mundo, após a sua morte, tudo tem sido esse próximo item. Código Napoleônico, o Código Civil Napoleônico. Ele criou um conjunto de leis e de normas que é a base de todos os códigos civis do mundo democrático. Todos os países que se dizem democráticos, América do Norte, América do Sul, América Central, Europa, todos os códigos civis desses povos são baseados ou é baseado no Código Civil Napoleônico. Para quem vai fazer direito, se você quer fazer direito, você pode ter em mente duas coisas que você vai estudar muito: Código Civil Napoleônico e Código Civil e Código e Direito Romano, que é a base das nossas leis. Com tudo isso, com o crescimento da França, com tudo isso, permitiu que Napoleão fizesse um plebiscito. Ele fez uma pesquisa, um plebiscito, uma votação, e toda a população, grande parte da população, queria que ele fosse coroado imperador da França. E com isso, ele fez uma grande reunião, e naquela época, ainda, para ser coroado imperador, precisava do apoio, precisava de ser coroado pelo Papa. Então foi feita uma grande cerimônia para o Papa coroar Napoleão como imperador. Aí o fato curioso, na hora que o Papa foi coroar Napoleão, ele tomou a coroa da mão do Papa e falou: acima de mim ninguém. Eu me tornei imperador foi pelo meu mérito, não foi porque a igreja quis. Tomou a coroa da mão do Papa, que foi um traje para o Papa, e se coroou imperador, que é um fato histórico muito importante. Napoleão não foi coroado por ninguém, ele se coroou imperador. E depois coroou a esposa dele, a Josefine, e com isso ele começa o Império Francês. E começa a segunda fase do governo dele, que é a expansão do Império Francês. Ele começa a conquistar todos os países em volta. Ele conquista a Espanha, conquista a Itália, conquista a região que viria depois a se tornar a Alemanha, conquista a Áustria, e nesses lugares ele põe a família dele para ser, por exemplo, põe o irmão dele para ser o rei da Espanha, põe a irmã dele para ser a rainha da Itália. E aqueles países que não aceitavam o domínio dele, ele conquistava e punha alguém da família para ser o rei. Aqueles países que se tornavam aliados, ele deixava o governo, como por exemplo Portugal. Mas nessa história toda, nós temos um detalhe, o chamado bloqueio continental. Quem que era o grande inimigo da França nesse período? A Inglaterra. A Inglaterra foi a eterna inimiga francesa. Napoleão teve um plano para conquistar a Inglaterra. Qual era o plano? Construir uma armada para conquistar a Inglaterra. Só que essa armada foi destruída pela armada inglesa. Vamos lembrar, a armada é a marinha de navios. Os ingleses eram os melhores navegantes do mundo. Os ingleses tinham a melhor marinha do mundo. E os ingleses destruíram a marinha francesa. Então, como a Inglaterra é uma ilha e a marinha de Napoleão foi destruída, os franceses não conseguiram invadir a Inglaterra. Os franceses não conseguiam destruir a Inglaterra. Qual foi a ideia de Napoleão? Vou criar um bloqueio continental. País nenhum da Europa poderia comercializar com a Inglaterra. Inglaterra em plena Revolução Industrial, com várias mercadorias para vender, que precisava vender na Europa, porque ela produzia
pegava matéria-prima das suas colônias, produzia e vendia para a Europa. E os países da Europa passaram a não mais comprar da Inglaterra, com duas únicas exceções: Rússia e Portugal. Então, Portugal e Rússia não obedeceram. Por que Portugal não obedeceu? Portugal era totalmente dependente da Inglaterra. Todos os produtos, qual que era a grande riqueza de Portugal? Comprava os produtos da Inglaterra e revendia com preço 10 vezes superior no Brasil. Ele comprava um produto por 10 da Inglaterra e revendia por 100 no Brasil. Era só assim que Portugal ganhava dinheiro. Então, o que aconteceu? A Inglaterra falou para Portugal: se você parar de comprar de mim, eu vou invadir o Brasil, tomar o Brasil de você e vou cobrar as dívidas que você me deve. Porque Portugal, além de comprar da Inglaterra, ainda não pagava. Tinha uma dívida muito grande. E com isso, o príncipe regente de Portugal, Dom João, que na época a rainha era a mãe dele, Dona Maria I, que tinha ficado louca da cabeça, tanto que ela é conhecida como Dona Maria Louca, e ele era o governante. E ele ficou empurrando Napoleão com a barriga. Tanto que a expressão empurrar com a barriga vem desse período. Que ele ficava enrolando Napoleão. Falava: não, eu vou parar de comercializar com a Inglaterra. E aí ele falava para a Inglaterra: não, eu não vou parar. Quando Napoleão viu que Dom João não ia parar de comercializar com a Inglaterra, Napoleão mandou o refúgio do exército. Isso é interessante. Ele não mandou os melhores soldados, aqueles mais... Não, mandou o refúgio. Sabe aqueles soldados de última categoria? Mandou um general que nem era conhecido, nem era famoso, com soldados, muitos soldados que estavam aposentados, muitos soldados que tinham machucado, mandou invadir Portugal, porque ele considerava Portugal um país tão insignificante que resolveu invadir. Quando Dom João ficou sabendo que Napoleão estava invadindo, eles fizeram um plano com a Inglaterra e fugiu. Toda a corte fugiu para o Brasil. E esse é um assunto, a vinda da família real, nós vamos falar na próxima videoaula. E Dom João fugiu para o Brasil. Tanto que quando Napoleão, o exército do general Junot, se escreve Junot, se pronuncia Junot, chegou a Lisboa, eles ainda viram os navios saindo. Se eles demoram mais 10 minutos para fugir, os franceses capturavam eles. Beleza. E o outro, aqui nós temos a imagem da Espanha, né? A Espanha que era governada pelo irmão do Napoleão, José Bonaparte, e isso favoreceu a independência das colônias espanholas, que é um assunto para depois. Nós temos o Império Napoleônico, e agora nós vamos falar sobre a campanha da Rússia. Lembra que eu falei que o outro país que não obedeceu ao bloqueio continental foi a Rússia? Por quê? Vamos lembrar. O imperador, o czar, como é chamado o imperador russo, é chamado de czar. O czar, ele era neto da rainha da Inglaterra. Aliás, nesse caso aí não, ele ainda não, o neto era o filho dele, ele era genro da rainha da Inglaterra. E todas as indústrias da Rússia, as poucas que tinham, eram financiadas, pertenciam à Inglaterra. Então a Rússia também era totalmente dependente da Inglaterra. Com isso, Napoleão resolve invadir a Rússia com um exército de 600 mil soldados. Só que ninguém invade a Rússia impunemente. Apenas os mongóis em toda a história do mundo conseguiram invadir a Rússia e vencer. Porque a Rússia tem um aliado chamado General Inverno. O inverno da Rússia destrói, ninguém consegue superar. Quando Napoleão invadiu a Rússia, o que o exército russo fez? Eles usaram primeiro a tática de terra arrasada. Napoleão atacava um país usando... O que ele fazia? Ele atacava o país de forma rápida, com a cavalaria e os soldados em grande velocidade, e ele conquistava um país, conquistava uma cidade, comia comida daquela cidade, alimentava daquela cidade e usava as roupas daquela cidade para os soldados. O que aconteceu? Quando Napoleão chegava numa cidade russa, a cidade estava toda destruída, terra arrasada. Então eles não tinham comida e não tinham vestuário para vestir. Com isso, cada vez mais Napoleão foi para dentro da Rússia, cada vez que ele chegava, a cidade destruída, não tinha comida. E foi ficando cada vez mais difícil mandar comida, mandar roupa. Quando chegou o inverno,
inverno de 30 graus, 40 graus negativos, que é o frio que faz na Rússia, os soldados de Napoleão não tinham como resistir. E saíram fugindo feito doido, e voltaram. Aí quando eles estavam fugindo, o exército foi atrás deles e matando os que ficavam para trás. Dos 600 mil homens que invadiram a Rússia, apenas 60 mil conseguiram voltar. E com isso, Napoleão ficou totalmente enfraquecido. Então, os povos inimigos de Napoleão, a Prússia, a Inglaterra e a Áustria, se unem e obrigam Napoleão a se render. Napoleão entra no acordo, se rende, para eles não invadirem a França, se rende, e ele é exilado numa ilha chamada Ilha de Elba, que fica no mar Mediterrâneo. Ele fica quase um ano exilado lá. Nesse período, eles colocam um rei no trono, Luís XVIII, que era irmão do rei que foi decapitado, que foi cortado a cabeça na Revolução Francesa. Colocam ele no trono, só que a população não aceita. E com isso elas clamam pela volta de Napoleão. Eles pedem Napoleão de volta. Napoleão volta para a França, recebido como um herói. E durante 100 dias ele governa a França de novo. É chamado Governo dos 100 Dias. Ele junta um grande exército para derrotar os austríacos, a Prússia e a Inglaterra. Mas ele é derrotado na Batalha de Waterloo, que fica na Áustria, derrotado pelo general Wellington, pelo Duque de Wellington. E com isso ele é derrotado e é preso numa ilha no meio do Oceano Atlântico, no meio de nada, na ilha de Santa Helena. Essa ilha, além de ficar no meio do nada, ainda era cercada por 3, 4 navios ingleses que ficavam vigiando para ninguém chegar perto dele. Tanto era o medo de Napoleão. Isso foi em 1815. Em 1821, Napoleão morre. Algum tempo depois se faz a exumação do corpo para poder colocar no museu na França, e se descobre que Napoleão foi envenenado com cianureto, que é um veneno que se você pôr aos poucos na comida, na época não tinha como saber que a pessoa foi envenenada. Hoje já tem. Então, hoje já sabe que a pessoa desse veneno. Mas Napoleão, depois de morto, ele foi colocado. Hoje o corpo dele está no museu, ele está num caixão em vidro de vidro, né, com cristal, e ele está no museu na França. Tal é a veneração dos franceses por Napoleão, que para você poder enxergar Napoleão, você tem que se ajoelhar para poder ver o corpo. E com isso, o Império Napoleônico põe fim. Mas o Império Napoleônico mudou toda a história da Europa. Por que Napoleão mudou toda a história da Europa? Primeiro, os ideais da Revolução Francesa, de liberdade, igualdade e fraternidade, ele levou para todos os países que ele dominou. Esses países que ainda viviam no sistema feudal passaram a ter direitos iguais, as ideais iguais. Então, quando ele morreu, os ideais dele se alastraram. E vários grupos trabalhadores, de burgueses, começaram a lutar pelos seus direitos. E depois o Congresso de Viena, que foi uma reunião da Inglaterra, da Áustria, da Prússia, da Rússia, que tentou colocar os reis que haviam sido depostos de volta, enfrentou grande resistência. Tanto que o século XVIII ele é marcado por constantes revoltas e revoluções baseados nos ideais da Revolução Francesa, de liberdade, igualdade e fraternidade, que Napoleão espalhou por toda a Europa. Então Napoleão, mesmo após a sua morte, ele influenciou todo o mundo da época. Tanto que até hoje, os ideais de Napoleão, a Revolução Francesa, se mantém. E assim a gente encerra a nossa videoaula. A próxima videoaula será sobre a vinda da família real portuguesa para o Brasil e suas consequências para a independência do Brasil. Tenham todos um bom descanso e aguardem a próxima videoaula e comentem o que vocês acharam, se gostaram ou não, o que precisa melhorar.